Lin Yu entra no pátio da casa e o encontra cheio de caixão após caixão alinhados num silêncio sombrio. A cena é pesada e carregada de morte. De pé no meio deles, ele fala para a escuridão e diz ao fantasma que sabe que ele está ali, ordenando que saia imediatamente. Lin Yu logo julga que o fantasma deve estar escondido dentro de um daqueles caixões. Sem diminuir o ritmo, começa a chutar as tampas de madeira uma por uma, avançando pelo pátio com foco frio enquanto força o que quer que esteja escondido ali a aparecer. De repente, um zumbi horrendo salta de dentro de um dos caixões e ataca Lin Yu. O cadáver tem uma aparência assustadora de perto e se joga contra ele com as mãos tortas e aleijadas levantadas, pronto para rasgá-lo sem hesitar. Então mais tampas de caixão começam a render-se abrindo por todos os lados. Um após o outro, zumbis saem de dentro e arrastam seus corpos mortos para fora. Como uma onda de cadáveres invocada da própria escuridão, os monstros avançam sobre Lin Yu de todas as direções. Até ele fica brevemente surpreso com a quantidade absurda de corpos. Ao ver essa cena horrível, Lin Yu entende na hora que essa quadrilha sangrenta matou muito mais gente do que ele imaginava no começo. O que está diante dele agora não é um pequeno grupo de vítimas, mas a prova de um massacre muito maior escondido em silêncio. Lin Yu aperta a pegada e puxa a grave a tercear mais uma vez. Olhando para a horda de zumbis avançando sobre ele, pensa friamente que eles cometeram um erro grave. Tentar derrotá-lo só na base da quantidade é a pior escolha que poderiam ter feito. Lin Yu pensa friamente que perturbar os mortos desse jeito já é, por si só, um pecado gravíssimo. Enquanto golpeia os zumbis que avançam contra ele, diz em voz firme que vai pôr fim a esse estado miserável e conceder a eles a paz eterna que lhes foi negada. No meio do caos, Lin Yu de repente sente uma nova presença surgindo atrás dele. A aura é pesada, perigosa e muito mais forte do que a dos zumbis. Num instante, ele percebe que seu verdadeiro oponente finalmente apareceu, e que o filho do ancião é um Spirit Lord de 6º nível. O filho do ancião solta uma risada alta e debochada, claramente mais divertido do que ameaçado. Ele zomba dizendo que os funcionários do governo são todos iguais, arrogantes idiotas que sempre olham os outros de cima para baixo e subestimam os inimigos bem na frente deles. Lin Yu estreita levemente os olhos. Nem ele esperava que alguém pudesse chegar a esse nível sem apoio das autoridades ou de alguma instituição formal. Só esse fato já faz o homem diante dele parecer ainda mais incomum e perigoso. O homem declara com orgulho que tudo o que tem agora foi conquistado com as próprias mãos, sem ajuda de sistemas oficiais nem de instituições sociais. Ele tem um orgulho enorme da independência e da teimosia que, na cabeça dele, o fizeram subir até alturas que a maioria das pessoas nem ousaria sonhar. O filho do ancião explica que, durante um dos jogos, encontrou uma arma especial transbordando uma energia yin aterrorizante. Segundo ele, essa descoberta por acaso foi o ponto de virada que lhe deu acesso a um poder muito além do que pessoas comuns poderiam sequer tocar. Ele continua explicando a função do artefato com satisfação evidente. Se alguém usar esse item mágico e se deitar onde um cadáver já esteve, consegue absorver uma enorme quantidade de energia ao redor e até manipular os mortos, forçando-os a obedecer à sua vontade para seus próprios objetivos sombrios. Segundo ele, foi com a ajuda desse artefato que conseguiu subir até se tornar um Spirit Lord de 6º nível. Ele diz que enviou pedido atrás de pedido ao Investigation Center, esperando que designassem um espírito para ele, mas foi rejeitado sem piedade todas as vezes. O homem acusa amargamente o Investigation Center, dizendo que a ganância, a indiferença e a burocracia fria deles negaram a ele a única coisa de que precisava. Porque se recusaram a lhe dar um fantasma pessoal, ele diz que ficou incapaz de se proteger no jogo e acabou se tornando deficiente. Agora, em vez de resistir ao próprio destino, ele o abraçou completamente. Está satisfeito com sua simbiose com o fantasma vampiro, uma criatura que mata pessoas e bebe seu sangue, e agora comanda um exército crescente de zumbis para cumprir suas ambições sombrias e seus planos distorcidos. O filho do ancião acredita que o governo cometeu um erro estúpido. Aos olhos dele, a mente estreita deles transformou um homem que poderia ter sido um aliado poderoso num inimigo perigoso, e ele parece quase orgulhoso de terem criado o monstro que agora está diante de Lin Yu. Lin Yu sente nada além de nojo por ele.
Para Lin Yu, esse homem é um canalha completo, alguém que destruiu dezenas de vidas só para satisfazer seus desejos egoístas, proteger os próprios interesses e alimentar sua fome de poder sem se importar com quem sofreria no caminho. Ao ouvir isso, o homem de repente começa a gritar de forma quase histérica. Ele berra que, quando estava fraco, quebrado e implorando por misericórdia, ninguém se importava se ele vivia ou morria. Mas agora que se tornou algo aterrorizante, todo mundo teme, e essa verdade amarga claramente alimenta sua loucura. O filho do ancião declara abertamente que vai usar qualquer método necessário para se tornar um verdadeiro soberano. Na cabeça dele, as pessoas comuns são criaturas inúteis, patéticas e descartáveis, e ele as despreza pelo que considera fraqueza, impotência e incapacidade de tomar o poder. O fantasma sobe no ar carregando o próprio mestre, erguendo-o acima do pátio como um presságio sombrio. Olhando para baixo com satisfação cruel, o homem diz com arrogância a Lin Yu que, em pouco tempo, ele vai virar alimento para seu servo insaciável. Então, movendo-se com uma velocidade impressionante, ele entra numa simbiose energética ainda mais profunda com o fantasma. Os poderes dos dois se misturam num instante, e a força ao redor deles cresce drasticamente, quase dobrando seu poder de combate enquanto ele se prepara para lançar um golpe decisivo. Virando-se para o fantasma com uma confiança impaciente, ele ordena que ataque imediatamente. Ele claramente quer esmagar Lin Yu com um único golpe e encerrar a batalha ali mesmo, antes que a situação tenha qualquer chance de virar contra ele. Mas, para surpresa dele, o fantasma não se move na hora. Em vez disso, hesita, sem demonstrar pressa alguma para atacar Lin Yu, e essa pausa deixa seu dono irritado e confuso na mesma hora. Franzindo a testa, o homem exige saber o que há de errado com ele. Lin Yu responde num tom calmo, quase casual, como se toda a tensão no ar não significasse nada para ele. Ele explica que o fantasma vampiro parece ter dado de cara com um velho conhecido, por isso de repente está tão nervoso e inquieto. O fantasma finalmente fala, e há um alarme inconfundível na voz dele. Ele avisa o mestre que o oponente diante deles é o famoso jogador conhecido como Imperor, e o medo nesse aviso faz a situação ficar muito mais séria na mesma hora. Mesmo depois de ouvir isso, o filho do ancião se recusa a tratar Lin Yu como uma ameaça real. Ele o despreza na hora, convencido de que um mero jogador de quarto nível não pode ser perigoso o bastante para desafiá-lo agora. Lin Yu olha para ele sem o menor sinal de pânico e diz que agora vai mostrar do que o Imperor realmente é capaz. Seu tom é firme e frio, deixando claro que ele pretende esmagar todas as dúvidas, rumores e falsas suposições num único movimento. O homem cai numa gargalhada alta, convencido de que o status lendário do jogador chamado Imperor foi exagerado demais por fofocas, rumores e exageros da mídia. Para ele, Lin Yu não passa de um nome inflado pelo medo dos outros. Em resposta, Lin Yu chama calmamente pelo Imperor of Fendu. No mesmo instante, uma explosão gigantesca de energia irrompe num clarão ofuscante. Quando a luz baixa, um fantasma aterrorizantemente poderoso está de pé atrás dele como uma montanha de morte. O homem encara o Imperor of Fendu com atenção, e sua expressão finalmente muda. Depois de observar a aura com mais cuidado, percebe que o fantasma diante dele é um Ferocious Ghost, e essa descoberta claramente abala a confiança que ele vinha exibindo com tanto orgulho. O fantasma vampiro imediatamente tenta puxar seu mestre para mais longe, buscando uma distância mais segura. Mesmo agora, o homem mal consegue entender como Lin Yu foi capaz de domar e comandar um Ferocious Ghost desse nível, e essa pergunta sem resposta deixa um choque visível no rosto dele. O Imperor of Fendu se vira levemente para Lin Yu e pergunta, de forma calma e obediente, se deve destruir os inimigos ali mesmo ou capturá-los vivos. A voz dele é firme, mas o poder por trás faz a pergunta soar aterrorizante. Lin Yu diz ao Imperor of Fendu para capturá-los vivos, se possível. O fantasma concorda na hora, até prometendo tomar cuidado e agir com delicadeza, embora haja algo quase assustador na forma casual como ele diz isso. Logo em seguida, ele libera uma explosão tremenda de energia contra o inimigo. Uma enorme coluna de energia ruge para o alto e rasga o céu, iluminando a escuridão ao redor com um brilho violento. O fantasma vampiro reage bem a tempo e por pouco consegue desviar, escapando da destruição completa por uma margem mínima.
Mas o feixe seguinte vem ainda mais rápido. Ele acerta em cheio tanto o fantasma vampiro quanto seu mestre, e o impacto explode num clarão tão intenso que ilumina o céu inteiro como se fosse dia. Sob essa pressão, o filho do ancião começa a executar um ritual de sacrifício em desespero. Ao redor dele, um portal vívido de energia cor de sangue se forma e gira violentamente, enchendo o espaço com um brilho sinistro e profundamente ameaçador. O homem tenta reunir uma quantidade enorme de energia através do ritual, claramente querendo romper para o próximo nível no meio da batalha. Lin Yu observa friamente e tem certeza de que, dessa vez, seu oponente não vai escapar, não importa que truque tente usar. Lin Yu enfia a mão no armazenamento virtual e tira um baralho de cartas mágicas. Seus movimentos são calmos e precisos, mostrando que ele já escolheu como vai finalizar a luta e agora está se preparando para a etapa final do combate. As cartas voam para fora e se organizam em círculo ao redor do fantasma suspenso no ar. À medida que giram e tomam posição, elas selam o portal de energia sangrenta, cortando a rota da qual o inimigo dependia e travando o ritual no lugar. Nesse momento, o homem percebe uma verdade cruel. Se não conseguir sangue fresco suficiente para alimentar a evolução e se forçar até o próximo nível, então essa batalha vai terminar com a morte dele, e não com sua vitória. Então o fantasma e seu mestre de repente correm em direção à entrada da casa, o que pega Lin Yu um pouco de surpresa. Ele tinha presumido que não havia mais ninguém lá dentro, então esse movimento repentino para o interior faz com que perceba que talvez houvesse outras pessoas escondidas por perto o tempo todo. O filho do ancião se aproxima dos pais, que estão ali com a preocupação e o medo estampados no rosto. Ele olha para ele sem qualquer calor, enquanto os dois o encaram com uma mistura de confusão, preocupação e um pavor crescente. Os pais perguntam, alarmados, o que exatamente está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, o ancião se vira com raiva para Lin Yu e exige provas, insistindo que Lin Yu mostre evidências reais se quer acusar seu filho de crimes tão terríveis. Lin Yu aponta em silêncio para o fantasma vampiro e diz ao ancião para se virar e olhar com atenção. Aquilo, segundo ele, é a prova. A verdade já está bem ao lado do filho dele, horrível e impossível de negar. O fantasma estica lentamente sua mão feia e cheia de garras na direção do ancião. Ao ver aquele movimento aterrorizante, o homem olha para o filho sem acreditar e pergunta o que ele pretende fazer, com a voz já tremendo de medo. O filho do ancião baixa os olhos e encara as próprias mãos, como se estivesse pesando tudo num único instante. Então entende que, para ele, agora só uma coisa importa: sobreviver, não importa o preço, não importa quem tenha que ser sacrificado por isso. O fantasma vampiro começa a estrangular lentamente o ancião, tirando sua vida pouco a pouco. O filho fica ali olhando em silêncio, sem demonstrar nenhum sinal de que pretende intervir ou salvar o homem que o criou. A esposa do ancião olha para o filho com lágrimas já enchendo os olhos. Ela está completamente impotente naquele momento, presa entre o horror e a incredulidade, sem conseguir impedir o que está acontecendo enquanto a própria família desmorona diante dela. Lin Yu escolhe não interferir. Ele já entende que o casal de idosos sabia muito mais do que admitiu, e que, por meio do silêncio e das próprias ações, ajudou a criar as condições que levaram à morte de pessoas inocentes. Na visão dele, eles não são realmente inocentes. Em vez disso, Lin Yu mantém toda a atenção no portal de energia e o observa com cuidado. Ele sente que as forças dos oponentes estão aumentando e que o fantasma e seu mestre estão fundindo seus poderes de forma mais completa, ficando ainda mais perigosos à medida que se unem. Enquanto executa o ritual horrível, o filho do ancião agradece friamente aos pais por tudo que lhe deram. À medida que a energia sobe cada vez mais, ele consegue romper com sucesso e ascende ao status de Ghost Lord de 7º nível. Agora transformado em algo ainda mais monstruoso, ele avança em direção a Lin Yu com uma arrogância renovada. Ele declara que, agora que se tornou um Ghost Lord de nível mais alto, acabou qualquer brincadeira, hesitação ou contenção a partir dali. Lin Yu escuta por um momento e então responde com irritação clara na voz. Ele diz sem rodeios ao monstro que está começando a se irritar cada vez mais com ele, e não existe medo nenhum na maneira como fala isso. Com um movimento rápido, Lin Yu controla uma de suas cartas mágicas e a lança com mira precisa.
A carta corta o ar ao lado da criatura fantasmagórica e, por um instante breve, mas crucial, trava seus movimentos e interrompe seu fluxo. Naquele exato momento, o Imperor of Fendu se aproxima do fantasma vampiro e faz a espada cair num golpe esmagador. O ataque é pesado, direto e carregado de uma força avassaladora, descendo sobre a criatura como o próprio julgamento. O golpe foi tão absurdamente pesado que o fantasma vampiro foi esmagado direto contra o chão. O impacto lançou para baixo com força brutal, rachando a terra sob ele e deixando a criatura presa ali, numa situação humilhante, meio enterrada. Enquanto Lin Yu caminha em direção aos inimigos derrotados, sua expressão continua calma e controlada. Ele agradece abertamente ao Imperor of Fendu por ter usado com tanta habilidade a técnica de destruição da alma, reconhecendo que foi justamente esse controle preciso que permitiu esmagar o inimigo sem perder o domínio da situação. Usando o Farao Zeadban, Lin Yu amarra firmemente o fantasma vampiro e o sela no lugar. Ele se certifica de que as restrições estão seguras o bastante para impedir até a menor chance de fuga, resistência ou contra-ataque repentino enquanto o fantasma ainda está enfraquecido. Bida fica olhando em choque total, claramente sem conseguir acreditar no que acabou de ver. Ela está impressionada que Lin Yu conseguiu dominar um inimigo tão perigoso tão rápido e, além disso, ainda capturá-lo vivo em vez de simplesmente destruí-lo na hora. Lin Yu comenta com calma que muita gente erra ao acreditar que o 7º nível é o auge absoluto do poder no mundo dos fantasmas. Na visão dele, essa ideia é rasa e ingênua, porque o mundo espiritual é muito mais profundo e muito mais perigoso do que a maioria imagina. O olhar de Lin Yu pousa sobre o corpo contido do fantasma vampiro, e ele o observa em silêncio por um instante. No fundo, está convencido de que esse problema longo e sangrento finalmente chegou ao fim, e que a principal ameaça agora já foi controlada. Mesmo assim, Lin Yu não quer deixar nenhuma dúvida em aberto. Ele pretende confirmar se Kanye realmente está ligado a tudo o que aconteceu ali, então começa a interrogar o fantasma diretamente, decidido a arrancar a verdade dele custe o que custar. A próxima pergunta de Lin Yu é ainda mais específica. Ele quer saber exatamente o que aconteceu dentro da prisão durante a fuga em massa, porque suspeita que a resposta para a tragédia dessa vila pode estar ligada a uma cadeia de eventos muito maior. O fantasma se recusa teimosamente a responder, mantendo a boca fechada mesmo depois de capturado. A paciência de Lin Yu acaba na mesma hora. Ele puxa uma faca e diz friamente que, nesse caso, não pretende usar o sino para soltar a língua da criatura. O fantasma finalmente faz algum som, mas o que sai é só uma sequência de ruídos ásperos e embaralhados. Lin Yu escuta com atenção, mas não consegue entender uma única palavra, e aquela língua estranha só torna o interrogatório ainda mais frustrante. Lin Yu vira a cabeça e chama a secretária Bai, perguntando se ela consegue entender a língua que o fantasma está usando. O tom dele é direto, porque a essa altura ele precisa mais de uma tradutora do que de intimidação. A garota explica que o fantasma está falando uma língua étnica rara, algo que pessoas comuns não conseguem entender de jeito nenhum. Segundo ela, a única forma normal de se comunicar com um fantasma que usa essa língua seria formando primeiro um contrato com ele. Lin Yu não tem interesse nenhum em fazer contrato com uma criatura dessas. Aos olhos dele, esse fantasma é imundo, repugnante e profundamente nojento, e só a ideia de criar qualquer tipo de vínculo com ele já o deixa visivelmente incomodado. Então Lin Yu de repente se lembra de uma coisa importante. O espírito de Tianshu tem a habilidade de entender e interpretar a fala de vários tipos diferentes de criaturas, incluindo aquelas que usam línguas incomuns e antigas. Lin Yu diz que Tianshu já ajudou muito mais de uma vez, e logo pede que ele ajude no interrogatório de novo. Como o tempo é importante, ele quer que a tradução comece imediatamente, sem mais demora. Tianshu responde na hora e invoca seu fantasma contratado. O espírito aparece prontamente, pronto para servir como tradutor, e sua habilidade especial permite interpretar línguas raras e obscuras que a maioria das pessoas jamais entenderia. Com a ajuda do espírito tradutor, Lin Yu finalmente entende as palavras do fantasma vampiro. A criatura está implorando pela própria vida e pedindo desesperadamente para não ser destruída. Em troca, diz que está disposta a revelar tudo o que sabe, sem esconder nada. O fantasma explica que o capitão da equipe americana nunca conseguiu escapar e ainda está preso numa prisão infernal.
Ao ouvir isso, Lin Yu começa a pensar rápido. Como o fantasma planejava ir para a América depois de escapar, ele se pergunta o que exatamente existe naquele lugar que era importante o bastante para atraí-lo. O fantasma vampiro então revela um detalhe crucial sobre sua origem. Ele diz que não é um espírito errante vindo de outro mundo, mas parte de um clã hereditário de vampiros, uma linhagem que tem ligação direta com Kane e seu povo. O fantasma continua explicando que esse clã de vampiros tem raízes profundas não só na América, mas também em toda a Europa. O objetivo final deles não é simples sobrevivência nem expansão, mas o despertar do ancestral deles, algo que claramente vai muito além do massacre de uma única vila. Numa pequena cidade da América, vários homens estão reunidos conversando sobre o capitão da equipe americana. Um deles comenta, cada vez mais preocupado, que faz muito tempo que não recebem notícia de Kane, e esse silêncio está começando a parecer profundamente inquietante. Um homem idoso se vira para seu companheiro, Ken, e diz que a organização já tentou entrar em contato com todos os Spirit Lords americanos que participaram do jogo. Mas, apesar de várias tentativas, todos esses esforços fracassaram, e nenhuma resposta útil voltou. Colin aponta que Kane entrou no jogo com um fantasma de 6º nível ao seu lado, então, em condições normais, ele não deveria ter caído em problemas sérios com tanta facilidade. É justamente por isso que Colin acha tão estranha e preocupante essa ausência total de notícias de Kane e da equipe dele. O homem idoso entrega um celular a Colin, e na tela um fórum online já está aberto. Ali, mensagens estão se espalhando dizendo que um jogador conhecido como Imperor destruiu completamente a equipe americana, transformando o rumor em algo muito mais sério. De volta à vila que sofreu com os ataques do fantasma vampiro, um grande funeral é realizado para as vítimas assassinadas. O clima é pesado e triste, e o peso do luto cobre o lugar inteiro enquanto os mortos finalmente são velados juntos. Lin observa o funeral enquanto pensa em como poderia explicar a verdade aos moradores da vila. Ele conhece a verdadeira origem do fantasma vampiro e entende o que causou a tragédia, mas colocar essa verdade em palavras para pessoas comuns não é nada simples. Secretário Bai diz baixinho a Lin Yu que esse não é o momento certo para revelar a verdade sobre os jogos e o mundo espiritual. Na visão dela, expor tudo isso agora só traria mais medo, confusão e pânico para pessoas que já estão sofrendo bastante. Lin Yu observa os enlutados saindo lentamente do cemitério e acaba concordando com ela. Ele entende que, por enquanto, é melhor que pessoas comuns continuem sem saber do horror mais profundo escondido por trás desses acontecimentos, em vez de serem esmagadas por uma verdade que não conseguiriam suportar. Mesmo assim, Lin Yu sabe que ele mesmo não pode continuar no escuro. Ele pretende preencher as lacunas do próprio conhecimento, aprender tudo o que puder e manter a situação sob controle para estar pronto quando a próxima ameaça aparecer. Secretário Bai elogia Lin Yu com sinceridade, dizendo que derrubar sozinho um caçador de 7º nível já é um feito extraordinário. Além disso, ela ressalta que ele também descobriu informações cruciais sobre o clã de Kane, tornando o resultado dessa missão ainda mais valioso. A garota aponta que o fantasma vampiro capturado é um excelente troféu. Além de guardar informações valiosas, Lin Yu também poderia vendê-lo ao Investigation Center Number 9 por um preço muito vantajoso, caso quisesse lucrar com a captura. Lin Yu diz claramente que dinheiro não interessa tanto assim para ele. Mesmo assim, acrescenta que também não tem vontade nenhuma de manter uma criatura como esse fantasma ao seu lado, deixando claro que tanto o lucro quanto a posse significam muito pouco para ele nesse caso. Secretário Bai olha para ele com curiosidade e pergunta por que, então, ele pechinchou tanto pela recompensa antes, se dinheiro nunca foi algo com que ele realmente se importasse de verdade. Lin Yu explica que exigiu uma recompensa de 30 milhões por um motivo bem prático. Ele queria que o governo entendesse que não era alguém que podia ser chamado de qualquer jeito para todo assunto pequeno ou serviço barato. A garota então convida Lin Yu a dizer o que ele realmente quer, além de dinheiro. Ela promete que, se estiver ao alcance dela, vai fazer tudo o que puder para ajudá-lo a conseguir isso e tornar o acordo vantajoso para ele. Lin Yu pensa por um momento e decide que o que realmente mais o ajudaria seria ter acesso total aos bancos de dados do governo. Com esse tipo de informação ao alcance das mãos, seu trabalho ficaria muito mais fácil, rápido e eficiente.
Secretário Bai admite que o pedido dele seria muito difícil de atender. Não importa quão grandes sejam os méritos ou conquistas de alguém, pessoas de fora normalmente nunca recebem acesso a informações sigilosas ou bancos de dados internos sensíveis. Lin Yu dá de ombros e diz que, se é assim, então talvez seja melhor ficar com o fantasma vampiro para si deixar o Emperor of Fendu transformá-lo numa bela iguaria. A ameaça casual dele faz Secretário Bai parar na hora e repensar a situação com muito mais seriedade. Depois de um breve silêncio, Secretário Bai promete que vai tentar atender ao pedido dele. Para isso, diz que precisa entrar em contato com os superiores imediatamente e relatar o assunto sem demora. A garota vai além e convida formalmente Lin Yu para se tornar um funcionário do Investigation Center Number 9. Ela ressalta que, se ele entrasse oficialmente, receberia um salário fixo e acesso completo aos bancos de dados como parte do cargo. Lin Yu deixa claro na mesma hora que não tem intenção nenhuma de entrar para uma organização oficial. Mas, antes que a conversa avance mais, os outros jogadores o interrompem de repente, levando aquele momento para uma direção completamente diferente. Bida rapidamente lembra Lin Yu de que ele prometeu que haveria uma recompensa quando a missão terminasse. O tom dela é animado e direto, deixando óbvio que ela não esqueceu nem por um segundo o que ele tinha dito antes. Lin Yu anuncia que vai dividir a recompensa entre todos os jogadores que ajudaram. Quanto a Bida especificamente, ele diz que ela tem direito a 2 milhões de RMB, um valor alto bastante para deixar os outros visivelmente chocados. Lin Yu diz ao grupo que todos eles merecem compensação. Eles colocaram a vida em risco, enfrentaram perigos reais, e as habilidades deles tiveram um papel importante para ajudá-lo a eliminar um inimigo poderoso e perigoso. Bida agradece calorosamente a Lin Yu pela recompensa generosa, claramente feliz tanto com o dinheiro quanto com o reconhecimento. Na empolgação, ela até o convida para visitar sua casa algum dia, falando com sinceridade e admiração abertas. Tianshu e Ruito ficam radiantes com a generosidade de Lin Yu e mal conseguem esconder a animação. Os dois dizem na mesma hora que, sempre que ele precisar de ajuda no futuro, pode procurá-los a qualquer momento sem hesitar. 2 dias depois, Secretário Bai entra em contato com Lin Yu e traz uma boa notícia. Ela diz que o governo oficialmente concedeu a ele uma permissão especial para acessar os bancos de dados por 3 dias, uma exceção rara claramente feita por causa das conquistas dele. Lin Yu agradece sinceramente a garota por ter ajudado a tornar isso possível. Depois de ouvir a gratidão dele, Secretário Bai pergunta se ele também pretende participar do próximo jogo, claramente curiosa para saber que escolha ele vai fazer. Lin Yu diz que pretende, sim, entrar no jogo de novo. Porém, dessa vez ele planeja completar a missão sozinho, sem depender de uma equipe, como se já tivesse decidido que o próximo desafio é algo que precisa enfrentar por conta própria. Lin Yu se senta diante do computador e imediatamente começa a aproveitar o acesso temporário aos bancos de dados. Tirando proveito de cada minuto, ele estuda com cuidado os materiais sigilosos relacionados ao próximo jogo, se preparando para qualquer perigo que esteja esperando mais adiante. Graças a esse acesso recém-conquistado, Lin Yu consegue descobrir uma enorme quantidade de informações valiosas. Ele logo percebe que os Spirit Lords que mostraram seus poderes dentro do jogo são só uma parte de algo muito maior, porque também existem pessoas no mundo real que despertaram habilidades espirituais por puro acaso, sem jamais imaginar que suas vidas mudariam de forma tão drástica. Ele também descobre que muitos desses despertados não ficaram isolados por muito tempo. Com o passar do tempo, eles criaram clãs poderosos, preservando com cuidado artefatos, métodos secretos e contratos espirituais, e depois passando tudo de geração em geração como verdadeiras heranças de família. Lin Yu então volta sua atenção para o clã de vampiros ao qual Kani pertence, estudando cada pedaço de informação com extremo cuidado. Ele lê os registros com paciência, sabendo que entender o passado de um inimigo muitas vezes importa tanto quanto força bruta. Pelo que encontra, Lin Yu entende que o clã Kani é muito mais assustador do que parece à primeira vista. Eles não só possuem amuletos capazes de invocar vampiros poderosos, como também mantêm conexões profundas e amplas pelo mundo inteiro, o que lhes dá uma influência muito além do normal. A investigação mais recente rende várias recompensas úteis para o herói, e uma das mais valiosas entre elas é um pingente de Jasper.
Esse item é especialmente importante porque pode fortalecer habilidades e capacidades de forma constante, tornando-se um tesouro raro e prático para qualquer perigo que venha pela frente. Lin Yu não tem a menor intenção de entrar cegamente no próximo jogo. Querendo estar totalmente preparado, ele decide que a melhor forma de se aprimorar é mergulhar de cabeça no mundo do horror, forçando a si mesmo a se adaptar antes que o verdadeiro pesadelo comece. De pé naquele espaço fantasmagórico e sinistro, Lin Yu pergunta calmamente ao Monetary System quantos pontos acumulou até agora. Mesmo em um lugar tão estranho e perturbador, seu tom continua firme, como se ele já tivesse se acostumado a tratar o sobrenatural como parte da vida cotidiana. O Monetary System responde na mesma hora, informando que seu saldo atual chegou a 350 mil pontos. Em seguida, sugere imediatamente que ele use um Prediction Card, como se estivesse silenciosamente o incentivando a se preparar antes da próxima prova mortal. Quando o Prediction Card é ativado, ele revela que o próximo jogo vai acontecer dentro de uma escola amaldiçoada conhecida como Afterlife Moon. O lugar fica em uma cidade que já foi lotada e próspera, mas que desde então apodreceu até virar ruína, deixando para trás apenas decadência, silêncio e uma pesada sensação de abandono. Uma nova missão começa oficialmente, e seu objetivo é ao mesmo tempo simples e aterrorizante. Todos os jogadores precisam sobreviver até o fim das provas finais, aguentando qualquer horror que a escola esconda até aquele último momento chegar. O Game System anuncia que haverá 6 jogadores designados para esse local. Lin Yu observa a chegada dos outros com um olhar atento e afiado, analisando cada um deles do jeito que um caçador avaliaria tanto aliados quanto ameaças. Não demora para o protagonista perceber que um dos jogadores claramente já passou por missões antes. Esse jogador olha para os novatos e diz de forma direta que a sorte deles é péssima, porque esse jogo em específico é conhecido por ser especialmente difícil e muito mais perigoso do que fases comuns. Lin Yu diz aos novatos que eles agiram de forma impulsiva demais. Na visão dele, eles deveriam ter reunido mais informações depois de receber a notificação, em vez de se jogarem de cabeça sem pensar, principalmente quando uma única escolha errada nesse mundo pode custar a vida de alguém. Um dos homens fica visivelmente inquieto, com a preocupação estampada no rosto. Ele admite que aceitou o convite do jogo sem procurar saber o quão perigoso aquilo poderia ser, e nunca imaginou que tudo ali pareceria tão real, tão opressor e tão assustador. Lin Yu deixa a situação dolorosamente clara para todos os presentes. Ele diz que os espíritos malignos desse lugar são absolutamente reais, e se qualquer jogador provocá-los ou quebrar as regras, há uma chance enorme de perder a vida na mesma hora. Uma garota novata e assustada se aproxima nervosamente de Lin Yu. Vendo como ele parece calmo, confiante e capaz em comparação com todo mundo, ela pergunta timidamente se ele pode ajudá-la caso a situação fique perigosa, na esperança de ter encontrado alguém confiável em quem se apoiar. Sem qualquer aviso, Lin Yu de repente dá um tapa no rosto da garota. Ela congela de choque por um instante, depois solta um grito alto, incapaz de acreditar que a pessoa a quem acabou de pedir proteção responderia de forma tão dura e brutal. Lin Yu diz friamente que um rosto bonito não vai salvá-la para sempre. Ali, charme não vale nada, e piedade vale menos ainda. Se ela realmente quer continuar viva naquele lugar, então não tem escolha a não ser aprender as regras e segui-las, por mais cruéis que sejam. Lin Yu diz que, a essa altura, os jogadores já deveriam ter percebido que tipo de regras vão enfrentar, considerando que estão dentro de uma escola. Ele avisa o grupo que até o menor atraso provavelmente vai trazer punição, e num lugar como esse, essa punição com certeza não vai ser leve. Os jogadores olham apressados para seus relógios e percebem, em pânico crescente, que faltam apenas 5 minutos para a aula começar. Suas expressões mudam na hora, e eles correm em direção à sala com a ansiedade só aumentando, com medo de chegar nem que seja um segundo atrasados. Outra garota novata se aproxima do protagonista depois de ver o que aconteceu. Diferente dos outros, ela fala com um respeito claro na voz e agradece sinceramente pela ajuda, como se entendesse que a dureza dele talvez tivesse sido um aviso, e não apenas crueldade. Lin Yu responde com calma, sem demonstrar muita emoção. Ele diz que ainda não há nada para agradecer, porque a verdadeira aprovação está só começando, e então apenas expressa um desejo para todos os presentes,
que todos os jogadores consigam sobreviver a essa missão. A sala de aula está tomada por uma atmosfera pesada e deprimente que torna até respirar difícil. A professora fica diante deles e anuncia, com uma voz fria, que restam apenas 15 dias até as provas finais, fazendo a tensão no ambiente ficar ainda mais sufocante. A professora fantasma então ordena que os líderes de classe distribuam imediatamente as provas para que os alunos sejam examinados mais uma vez. O tom dela não deixa espaço para demora, e a própria ordem parece menos uma rotina escolar e mais o começo de outra provação mortal. Lin Yu observa discretamente os colegas ao redor enquanto as provas estão sendo entregues. Quando olha com mais atenção, percebe cicatrizes, arranhões e feridas antigas espalhadas pelos rostos de muitos deles, sinais de que esses alunos claramente sofreram sob algo cruel e implacável. Essa visão faz com que ele entenda o quão difícil vai ser sobreviver aos próximos 15 dias. Isso não vai ser um jogo simples de cautela e sorte, mas uma luta prolongada em que cada dia pode trazer novos perigos e punições. O líder da turma começa a distribuir as atividades da prova uma por uma. Lin Yu pega a sua sem hesitar e decide ler o conteúdo imediatamente, sabendo que num lugar como esse, até uma única pergunta pode esconder uma armadilha mortal. Uma das perguntas da prova fala sobre o lugar da morte, e essa formulação bizarra deixa um aluno furioso na mesma hora. Incapaz de segurar a frustração, ele bate o papel na mesa e grita com raiva que não consegue entender por que uma pergunta tão estranha e sem sentido apareceria numa prova. Nesse exato momento, a professora lança um pedaço de giz na direção dele com uma força assustadora. O giz corta o ar como uma bala e perfura o ombro do aluno, fazendo-o gritar de dor intensa enquanto sangue e medo se espalham ao mesmo tempo pela sala. A professora avisa friamente a todos que as regras devem ser obedecidas sem exceção. Em seguida, encara o aluno ferido e diz que, se ele ousar quebrar a disciplina mais uma vez, ela mesma vai destruí-lo. Os alunos abaixam a cabeça imediatamente em obediência, e o silêncio deles mostra o quanto temem a professora. Uma das jogadoras percebe os ferimentos e marcas no rosto deles, e naquele momento entende de vez que o perigo nessa escola é assustadoramente real. O protagonista lê a prova com cuidado e logo entende por que aquele aluno ficou tão revoltado. A pergunta parece absurda e profundamente confusa, e até para Lin Yu seu significado é difícil de entender à primeira vista, como se a lógica por trás dela pertencesse a outro mundo. Depois de pensar por um momento, Lin Yu se levanta do lugar, claramente com a intenção de chamar a atenção da professora. Seus colegas o observam com uma mistura de cautela, confusão e surpresa, incapazes de dizer se ele está sendo corajoso, imprudente ou simplesmente muito mais capaz do que o resto deles. A professora arranca abruptamente o papel das mãos de Lin Yu no momento em que ele se aproxima. Ela claramente não acredita que alguém, especialmente um aluno novo, pudesse ter terminado a prova tão rápido. Quando a professora fantasma olha para baixo, vê que a prova está completamente em branco, exceto por uma oferta de 10.000 Minbi. A visão estranha faz toda a situação parecer ainda mais absurda, como se Lin Yu tivesse transformado uma sala de aula mortal numa mesa de negociação. A professora franze a testa, achando esse método de responder extremamente estranho. Ela diz ao protagonista, com uma voz dura, que aquilo é uma escola, não uma loja, e deixa claro que esse tipo de comportamento não deveria existir numa sala de aula. Lin Yu explica calmamente que realmente não consegue responder à pergunta e admite, num tom que soa quase sincero, que decepcionou a todos. Como pedido de desculpas, ele diz que está disposto a doar 10.000 Minbi para expressar seu arrependimento e compensar as pessoas ao redor. Seus colegas encaram ele em choque aberto. Nenhum deles jamais viu alguém fazer uma doação tão grande na escola, ainda mais no meio de uma prova fantasmagórica, e a ousadia daquilo deixa a sala inteira em silêncio absoluto. A professora, agora achando que Lin Yu deve vir de uma família rica e influente, muda rapidamente de atitude. Sem querer ofendê-lo, ela decide aceitar o dinheiro e diz que vai usar a quantia em benefício da escola. A fantasma diz ao jovem que, como essa é a primeira infração dele e ele ainda é novo, está disposta a perdoá-lo dessa vez. Sua voz continua fria, mas em comparação com antes, agora há um leve traço de contenção nela. Lin Yu imediatamente aproveita e diz à professora que muitos dos alunos presentes hoje são novatos que vieram com ele. Depois,
Pede educadamente que ela explique a resposta correta da pergunta para que todos possam entender o que está sendo exigido deles. A professora concorda com o pedido de Lin Yu, mas não sem antes deixar um aviso. Ela diz à turma que essa explicação vai acontecer uma única vez, e que ninguém deve esperar que ela volte a ser tão paciente. A fantasma vai até o quadro e escreve o número 213 com traços bem claros. Depois se vira para os alunos e informa de forma seca que esse número é a resposta da pergunta da prova. Lin Yu ainda não consegue entender o que aquela resposta deveria significar. Ele se pega pensando por que a solução não passa de um número primo, e quanto mais estranha a prova fica, mais perturbadora a escola parece. A professora manda que ele não se preocupe com perguntas desnecessárias. Ela ordena que ele simplesmente memorize a resposta, acrescentando que é exatamente isso que todos os alunos fazem, entendam ou não. A professora fantasma finalmente sai da sala e anuncia que as aulas acabaram por hoje. Antes de ir, ela lembra a todos para estudarem bastante, porque as provas vão ter tarefas difíceis. Depois que ela vai embora, um dos jogadores se vira para Lin Yu e diz, ainda tenso, que ele salvou os novatos hoje, porque sem a ajuda dele, quase com certeza eles não teriam sobrevivido a essa etapa. O protagonista diz aos outros jogadores, de maneira calma mas firme, que, desde que eles não atrapalhem seu caminho, ele está disposto a continuar ajudando durante o jogo. Não é exatamente uma promessa calorosa, mas num lugar como esse, já é mais do que a maioria poderia esperar. Um dos jogadores então dá um passo à frente e se apresenta direito ao protagonista. Ele diz que seu nome é Goodman e que é um Fourth Rank Spirit Lord, deixando claro que não é um participante comum. Goodman admite que na verdade gosta de Afterlife Moon School, porque considera o lugar especialmente misterioso e intrigante. Mesmo assim, ele também aponta que o tempo deles é limitado, então, em vez de desperdiçá-lo, sugere que trabalhem juntos e coordenem suas ações daqui para frente. Lin Yu arranca de repente a caneta da mão do homem e, num tom baixo e indiferente, sugere que eles esperem a aula acabar de verdade antes de discutir qualquer aliança. Mesmo agora, ele continua cauteloso, sem querer confiar rápido demais em ninguém num lugar onde qualquer movimento pode acabar sendo fatal. Os novatos concordam rapidamente em seguir Lin Yu, quase como se finalmente tivessem encontrado algo em que se apoiar nesse lugar aterrorizante. Um após o outro, eles deixam claro que estão dispostos a ouvir suas instruções e a agir sob seu comando, porque, nesse ponto, confiar nele parece muito mais seguro do que enfrentar a escola sozinhos. Dentro do banco de dados do Investigation Center, as estatísticas de um local só ficam disponíveis depois que uma missão é concluída com sucesso. Como essa missão atual ainda está em andamento, Lin Yu não tem como acessar os registros completos da escola, o que significa que ele ainda não consegue determinar o quão poderosos os espíritos daqui realmente são nem que nível de ameaça representam. Mesmo assim, Lin Yu se vê estranhamente atraído pela estrutura dessa missão. Ela tem de tudo misturado, enigmas para resolver, inimigos para enfrentar e dinheiro para gastar, e essa combinação mantém sua mente afiada. Acima de tudo, ele pretende descobrir o significado do número 213 o quanto antes, porque já percebeu que isso não é algo aleatório. As aulas continuam normalmente na escola, pelo menos na superfície, e os jogadores são forçados a passar por mais uma longa sessão. Na sala de matemática, as informações caem sobre os alunos sem parar, criando uma atmosfera sufocante que parece menos estudo e mais uma pressão invisível esmagando todo mundo. Um dos novatos finalmente chega ao seu limite emocional e não consegue mais aguentar a pressão psicológica que paira sobre a escola. Em um momento de pânico e desespero, ele sobe na beirada, claramente pretendendo se jogar, como se morrer parecesse mais fácil do que continuar nesse pesadelo por mais tempo. Em outro lugar, uma Ghost Teacher avisa friamente uma garota novata que unhas compridas são proibidas pelas regras da escola. O tom dela é impiedoso, e ela deixa assustadoramente claro que pretende arrancar as unhas da garota à força como punição por quebrar as regras. Por fim, o dia exaustivo começa a chegar ao fim. Os jogadores se reúnem em uma das salas de aula para respirar um pouco, mas não existe conforto de verdade ali. A jogadora, pálida e tremendo, conta que está com uma dor terrível depois que a professora arrancou suas unhas à força, e até falar parece piorar a dor. Goodman tenta acalmar o grupo do seu jeito mais bruto.
Ele diz aos colegas que essas professoras ainda são consideradas do tipo bom em comparação com o que eles podem enfrentar depois, e fala que eles deveriam agradecer a Deus por estarem vivos depois de sobreviverem ao primeiro dia. Depois que a tensão na sala diminui um pouco, Goodman vai até Lin Yu e lembra que as aulas finalmente acabaram. Agora que eles têm algum respiro, ele diz que quer conversar seriamente sobre como devem cooperar daqui para frente. Lin Yu concorda sem hesitar, mas não conduz a conversa de forma descuidada. Em vez disso, sugere que eles vão primeiro ao refeitório e conversem sobre os detalhes lá, onde podem comer, observar os arredores e aproveitar melhor o pouco tempo que têm. O protagonista então convida os outros jogadores a irem junto também. No caminho, ele compartilha uma informação importante, explicando que a comida servida no refeitório é rica em energia yin, e que consumi-la pode ajudar a estimular ou despertar poder espiritual dentro do corpo. Lin Yu anuncia casualmente aos colegas que o jantar dessa noite é por conta dele. No momento em que essas palavras saem da sua boca, o clima ao redor suaviza visivelmente, e os outros não conseguem esconder a felicidade genuína, porque num lugar tão sombrio, até uma refeição grátis parece uma bênção inesperada. Goodman não consegue entender direito por que Lin Yu escolheu levar todos os outros jogadores junto. Ele sabe muito bem que Lin Yu não é nenhum novato sem noção, então, aos olhos dele, esse tipo de generosidade parece desnecessário. Ele não consegue deixar de se perguntar por que Lin Yu assumiria de bom grado o peso de mais pessoas e mais responsabilidade. Lin Yu responde de um jeito leve, quase despreocupado. Ele diz que simplesmente é bondoso por natureza, como o dinheiro não é um problema para ele, ajudar seus companheiros e dar um pouco de alívio a eles não é algo que o incomode nem um pouco. Enquanto caminha em direção ao refeitório, a expressão de Lin Yu fica mais pensativa. Lá no fundo, ele consegue sentir que os espíritos já não estão mais presos apenas a lugares escondidos e mundos de jogo. Eles estão começando a invadir cada vez mais a própria realidade, e essa mudança silenciosa deixa nele uma sensação de inquietação que só cresce. Quando Lin Yu entra no refeitório, ele não perde tempo hesitando diante do balcão. Ele pede diretamente 5 porções de costela agridoce junto com uma tigela de tofu apimentado, falando num tom calmo e natural, como se aquele refeitório escolar assombrado não fosse nada além de um restaurante comum. No balcão da comida, ele é recebido por uma senhora idosa e cansada que claramente é um fantasma. Seu rosto parece abatido e desgastado, e sua voz carrega o peso de um trabalho longo e ingrato. Ela o informa que restou muito pouca comida e diz que simplesmente não há o suficiente para todos comerem direito. A cozinheira empurra lentamente uma bandeja de comida. A garota faminta ao lado de Lin Yu instintivamente estende a mão para pegá-la, com ganância e urgência visíveis, mas Lin Yu a impede na mesma hora. Com voz calma, porém firme, ele manda que ela não se apresse, deixando claro que agir por impulso ali pode facilmente trazer problemas. Lin Yu então enfia a mão no bolso, tira uma nota de $10.000 e a entrega diretamente para a cozinheira fantasma. Ele ainda se recusa a receber qualquer troco, insistindo em vez disso que os pratos sejam servidos direito, com comida decente, e não com as porções miseráveis que estavam prestes a receber. Todo mundo que está por perto fica completamente chocado com o que vê e ouve. Ninguém esperava que o protagonista fosse gastar 10.000 só em um único jantar, e por um instante, toda a área parece mergulhar num silêncio incrédulo diante de uma generosidade tão absurda. A cozinheira fantasma examina cuidadosamente a nota de cima a baixo antes de aceitá-la. Quando confirma que ela é verdadeira, não consegue esconder o espanto, principalmente ao sentir a pura energia influindo do próprio dinheiro, tornando-o muito mais valioso do que dinheiro comum. A atitude dela muda quase na mesma hora. A cozinheira cansada e sombria fica calorosa, atenciosa e inesperadamente gentil, falando com os jovens em um tom muito mais amigável enquanto enche os pratos deles até quase transbordarem. Claramente intrigada agora, a mulher fantasma tenta conhecer um pouco melhor Lin Yu e pergunta quando ele se transferiu para a escola deles. Mas antes que a conversa possa avançar, a calma no refeitório é quebrada de repente pela chegada de um grupo de valentões fantasmas invadindo o lugar como se mandassem ali. O líder dos valentões dá um passo à frente com um olhar convencido e declara abertamente que já sabe que Lin Yu doou 10.000 para a escola. Pelo jeito que ele fala, fica óbvio que não veio por curiosidade, mas porque já colocou os olhos nesse dinheiro.
Lin Yu responde aos valentões sem o menor traço de educação. Em um tom frio e abertamente desdenhoso, ele diz que isso não é da conta deles e que o que faz com seu dinheiro não tem absolutamente nada a ver com eles. A expressão do valentão escurece na hora. Ele encara o protagonista e exige que Lin Yu entregue mais 10.000 Menbi, argumentando sem a menor vergonha que, se alguém tem dinheiro, então deveria compartilhá-lo com todos ao redor. Lin Yu trata essa exigência exatamente como ela é, extorsão descarada. Olhando direto para o valentão, ele pergunta se o idiota não tem medo de que a administração da escola descubra esse comportamento e o puna por quebrar as regras abertamente diante dos outros. O grupo de fantasmas cai numa gargalhada alta e debochada. Eles dizem com toda a confiança que a gangue deles é conhecida demais em toda a escola, e que, por causa dessa reputação, ninguém ali ousaria denunciá-los nem se voltar contra eles. Os valentões continuam pressionando e seguem exigindo dinheiro de Lin Yu sem recuar. Em vez de se afastar, Lin Yu olha para o fantasma líder e o convida calmamente a dar um passo à frente e pegar o dinheiro com as próprias mãos, se tiver coragem de verdade. O fantasma avança imediatamente para agarrar Lin Yu, mas o movimento falha completamente. Em um único gesto rápido, Lin Yu o captura e o prende em um golpe brutal, forçando o fantasma contra o chão com um grito de dor e deixando os outros paralisados de choque. Uma aura brilhante explode de repente ao redor do protagonista, afiada e intimidadora o bastante para deixar o ar tenso. Lin Yu então olha para os valentões restantes e pergunta, com uma voz gelada, quem mais quer avançar e tentar tirar seu dinheiro dele? Os fantasmas assustados perdem na mesma hora toda a arrogância de antes. Eles recuam em pânico e fogem rapidamente do local, mas não sem antes soltarem uma ameaça covarde, prometendo que vão acertar as contas com Lin Yu outra hora, quando ele estiver sozinho e sem testemunhas por perto. Os jogadores mais jovens se juntam imediatamente ao redor do protagonista no momento em que os valentões vão embora. Seus olhos estão cheios de admiração, e eles não hesitam em elogiar Lin Yu por ter lidado com o confronto de forma tão ousada e destemida bem na frente de todo mundo. Goodman, no entanto, continua relativamente calmo com toda a situação. Na opinião dele, não houve nada de especialmente sobrenatural ou extraordinário naquele confronto, já que aqueles valentões eram apenas fantasmas de baixo nível, e qualquer jogador com experiência real deveria ser capaz de lidar com eles sem muita dificuldade. Lin Yu diz aos jogadores para ficarem alertas e terem cuidado no futuro, avisando que não devem se envolver com valentões ou gente desse tipo a menos que seja absolutamente necessário. Depois de dar esse conselho, ele convida todos a se sentarem direito para que possam comer e discutir a situação de forma mais organizada. Quando eles começam a conversar seriamente, os jogadores vão chegando à mesma conclusão aos poucos. Eles decidem que o enigma final desse jogo muito provavelmente estará ligado às provas finais, já que tudo nessa escola parece girar em torno de regras, aulas e da ameaça constante pairando sobre esses exames. A partir daí, a discussão volta para o misterioso número 213. Todo mundo tenta descobrir o que ele pode significar, e um dos jogadores sugere com cautela que talvez isso se refira ao número de uma sala, ao número de um prédio ou a algum outro local escondido em algum lugar do campus. Lin Yu acha que essa teoria é realmente boa. Concordando com a cabeça, ele sugere que investiguem tanto o prédio administrativo quanto os prédios de ensino o quanto antes. Por enquanto, ele só pode esperar que pistas mais claras comecem a aparecer em breve. O protagonista então propõe que eles se dividam em 2 grupos para começar a busca ainda esta noite, em vez de desperdiçar mais tempo. Goodman concorda com a ideia na mesma hora e se vira para os outros, perguntando quem quer ser colocado em sua equipe para a busca. Um silêncio estranho toma conta da mesa imediatamente. Ninguém responde em voz alta, mas o significado é óbvio só pelas expressões deles. Todos os jogadores, sem exceção, querem silenciosamente ficar no time de Lin Yu e não no de qualquer outra pessoa. Goodman nem se dá ao trabalho de esconder sua irritação quando percebe essa reação. Em um tom claramente incomodado, ele aponta que também é um Fourth Rank Ghost Lord, o mesmo rank de Lin Yu, deixando implícito que eles não deveriam agir como se ele fosse de alguma forma menos confiável. Nesse momento, uma garota serve delicadamente um copo de chá para Lin Yu e o coloca diante dele com mãos cuidadosas. Depois, em uma voz suave e respeitosa,
ela pergunta se ele permitiria que ela entrasse no seu time, deixando sua preferência dolorosamente óbvia. No fim, o próprio Lin toma a decisão e divide os jogadores em dois grupos. Depois de organizar as equipes, ele anuncia que seu grupo vai procurar pistas no primeiro prédio de ensino, esperando que o número 213, ou algo ligado a ele, apareça por lá. Goodman leva os membros restantes e parte para investigar o segundo prédio de ensino. Antes de seguirem caminhos diferentes, ele propõe que os dois grupos se encontrem novamente amanhã para comparar anotações, trocar informações e ver se algum dos lados descobriu algo útil. Um dos novatos de repente se lembra das regras da escola e pergunta nervosamente aos veteranos sobre o toque de recolher. Como quebrar o toque de recolher parece uma infração grave num lugar como esse, a pergunta imediatamente adiciona mais uma camada de tensão ao clima já pesado do grupo. Lin diz aos jogadores mais jovens para não entrarem em pânico por causa disso. Em uma voz firme, ele garante que vai resolver pessoalmente o problema do toque de recolher, deixando claro que eles devem focar em manter a calma e seguir o plano, em vez de desmoronar de medo. Com isso resolvido por enquanto, os jogadores seguem lentamente em direção ao prédio do dormitório estudantil. O ar da noite parece opressor, e perto da entrada fica o escritório do supervisor do dormitório, posicionado como um posto de controle pelo qual todos precisam passar antes de poder descansar. Goodman dá um passo à frente para falar com o responsável pelo dormitório e explica que eles só se transferiram hoje. Depois, pergunta onde foram designados para ficar, mantendo um tom educado, mas direto, já que até uma simples questão de alojamento pode se tornar perigosa se for mal resolvida ali. O fantasma responsável mal parece interessado na conversa. Com um gesto quase casual, ele joga um molho de chaves para Goodman e informa que todos eles vão ficar no quarto 401, como se amontoar 6 estranhos no mesmo lugar não tivesse nada de incomum. Os jogadores ficam imediatamente insatisfeitos quando ouvem essa decisão. Os 6 foram colocados em um único quarto, e para piorar, não existe nenhuma separação entre os meninos e as meninas, o que faz a situação parecer ainda mais estranha, apertada e profundamente desconfortável. Lin calmamente tira um maço grosso de notas e o coloca nas mãos do supervisor do dormitório. Depois, num tom quase casual, ele aponta que as luzes dos andares de cima estavam completamente apagadas, o que claramente significa que há vários quartos vazios disponíveis. Ele ainda acrescenta que não vem se sentindo muito bem ultimamente e está preocupado que, se ficar amontoado com todo mundo, possa acabar passando sua doença para os outros sem querer. O supervisor do dormitório abaixa os olhos e examina o dinheiro com cuidado, nota por nota. Não demora para ele perceber que as cédulas são verdadeiras, e mais importante ainda, estão saturadas com uma grande quantidade de energia yin, o que as torna muito mais tentadoras do que dinheiro comum. Depois de confirmar que as notas são reais, o fantasma as guarda silenciosamente no bolso sem perder mais um segundo. Com uma voz séria, ele diz ao jovem que, se ele acabasse infectando outra pessoa, as consequências seriam muito graves, como se já estivesse preparando uma desculpa perfeita para aceitar o suborno. O supervisor do dormitório então entrega a Lin um novo molho de chaves e diz que há 2 quartos vagos no último andar. Depois que isso é resolvido, Lin pede mais um pequeno favor com toda a naturalidade. Ele diz que talvez precise sair mais tarde para ir ao hospital buscar remédio, então espera que o supervisor fique calado e não conte isso aos professores. O fantasma diz ao protagonista que ele teve sorte hoje, porque por acaso está de um humor relativamente bom. Mesmo assim, avisa que esse tipo de privilégio especial só vai acontecer uma vez. Ao ouvir isso, os outros jogadores ficam ao mesmo tempo aliviados e felizes, impressionados com a facilidade com que Lin resolveu um problema tão complicado. Lin se despede do supervisor do dormitório e sai com os outros. Enquanto se afasta, ele não consegue deixar de pensar que o mundo espiritual é estranhamente mais simples do que o real. Pode até estar cheio de perigo, sangue e mortes repentinas, mas ao mesmo tempo, muitos problemas aqui podem ser resolvidos de forma muito mais direta do que jamais seriam na sociedade humana comum. Depois disso, ele verifica silenciosamente seu saldo restante pelo Monetary System. Olhando para os números, Lin reflete que quase tudo nesse mundo pode ser comprado de um jeito ou de outro: conforto, conveniência, favores e até segurança temporária.
A única coisa que o dinheiro ainda não consegue comprar de verdade é a própria vida. A noite cai sobre a escola, e a atmosfera fica ainda mais pesada do que antes. Nesse momento, o supervisor do dormitório anuncia o toque de recolher para todos os alunos com uma voz ríspida, proibindo estritamente que alguém o desobedeça. Para deixar a ameaça ainda mais clara, ele avisa que quem violar essa regra pode virar ingrediente da cozinha. A jogadora fica horrorizada com o que escuta. Ela encara o vazio por um instante e depois diz que não consegue acreditar que os pratos de carne servidos no refeitório talvez sejam feitos de alunos que quebraram as regras e acabaram sendo abatidos. Lin Yu se aproxima das garotas e confirma a verdade sombria com uma voz calma. Ele explica que é exatamente por isso que a comida do refeitório está tão carregada de poder espiritual e a fonte dessa energia não tem nada de natural, o que torna a ideia de comer ali ainda mais perturbadora. Um momento depois, Goodman também entra no quarto, vindo logo atrás de Lin Yu. Quando todos já estão reunidos, os jovens anunciam em silêncio que é hora de sair e começar a busca noturna, já que esperar mais só faria com que perdessem tempo precioso. Lin Yu ativa Farao Zeadban e aprende para uso, deixando-se pronto para qualquer coisa que possa acontecer em seguida. Então ele olha para a garota assustada e manda que ela se acalme, firme os nervos e se recomponha, porque eles têm pouquíssimo tempo para agir esta noite. Depois de prender bem a Farao Zeadban, o protagonista sai do quarto com a jogadora ao seu lado. Seus passos são firmes e sem pressa, mas a pressão no ar deixa claro que essa descida silenciosa pelas escadas pode levar direto ao perigo. Lin Yu diz aos membros do seu grupo que o destino deles esta noite é o primeiro prédio de ensino. Ele mantém a voz baixa, mas firme, e manda os jovens se moverem rápido, porque cada minuto extra desperdiçado aumenta o risco de encontrarem algo com que não consigam lidar. Os jogadores logo entram no prédio de ensino sob a cobertura da noite. No momento em que entram, os novatos começam a cochichar nervosamente sobre a atmosfera assustadora ali dentro. A escuridão parece densa, o silêncio parece errado, e o lugar inteiro fica muito mais sinistro depois do pôr do sol. Usando um mapa do prédio, Lin Yu determina rapidamente a rota mais próxima até a sala 213. Ao redor dele, os jogadores sentem seus corpos ficarem tensos e rígidos sob a atmosfera sombria que pressiona de todos os lados, como se o próprio prédio estivesse sufocando eles em silêncio. Por causa disso, eles não conseguem deixar de se surpreender com quanto Lin Yu continua calmo. Enquanto todo mundo está abalado pelo silêncio opressor e pelo medo persistente, ele segue em frente com uma compostura quase inacreditável, como se aquele lugar assombrado mal o afetasse. Os jovens finalmente chegam e entram na sala 213. Assim que entram, Lin Yu manda imediatamente que os novatos se espalhem, examinem tudo com cuidado e procurem qualquer pista que consigam encontrar, não importa quão pequena ou insignificante ela pareça. Depois de procurar por um tempo, os jogadores vão voltando até Lin Yu aos poucos, um por um. Eles relatam que não encontraram nada suspeito, estranho ou particularmente importante dentro da sala, o que só faz todo o mistério em torno do 213 parecer ainda mais frustrante. Lin Yu não esperava que a busca fosse correr de forma tão tranquila e ainda assim não desse em nada. Mesmo assim, ele não deixa essa decepção aparecer muito. Ele lembra a si mesmo que ainda restam 14 dias nesse jogo, então ainda há bastante tempo para que pistas escondidas e o verdadeiro perigo se revelem.